Examinando as Escrituras, estamos no livro do Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler agora a partir do versículo de número 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então nós chegamos aqui neste estágio que já podemos designar como o período já do fim das dores. Nós tivemos o início das dores, simbolizando uma mulher que está sentindo o princípio das contrações, das dores de parto, como o início do período tribulacionista. E agora já estamos no momento praticamente do parto, da consumação final da grande tribulação e do final desta, em que então Satanás, após esses 1000 anos em que os santos reinarão com Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Reinar quer dizer administrar, dirigir. Então, realmente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus com o propósito de administrarmos, de reinarmos juntos com Deus na terra. Dentro da soberania de Deus, dentro do plano de Deus estava exaltar a Cristo como Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Cristo trazer então essa exaltação, esta bênção que vem de Cristo. Aquele que se humilhar, esse será exaltado. Então já existe um projeto de Deus de escolha daqueles que irão reinar com ele, irão administrar com ele, irão participar, irão trocar planos, planejamento, ideias, soluções, conquistas, melhorias. Então nós temos que estar preparados para isso. Jesus mesmo nos orientou para que a nossa justiça, quer dizer, a nossa capacidade de decidir entre o certo e o errado, o melhor, o que vai dar certo, o que vai trazer benefício para a sociedade, para a população, que a nossa capacidade de julgar e de dirigir, de fazer o bem, de trazer o bem para a sociedade humana, fosse muito superior à dos escribas e dos fariseus, que já se julgavam os superiores. Mas a nossa pode e deve suplantar a deles, porque nós vamos julgar o mundo, vamos julgar a humanidade, vamos administrar junto com Deus, junto com Cristo, vamos reinar com Ele. Seremos sacerdotes. Vamos orar, vamos ensinar, vamos interceder e vamos ajudar também a designar o que será ligado no céu, o que será desligado no céu, o que será ligado na terra. Então, a nossa capacidade de justiça, de equidade, de fazer as coisas certas, tem que ser a mais alta, como a imagem de Cristo, como filhos de Deus. De que forma? Transformados constantemente de glória em glória, de fé em fé, a imagem de Cristo. E isso vem a nós pelo batismo com o Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele vem habitar em nós, ele controla o nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa mente. Nós passamos a ter a mente de Cristo. Então nós realmente somos capacitados juntos com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza esta obra para alcançarmos essa plenitude de Cristo, para reinarmos com Ele. Então temos a mente de Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo, é o nosso exemplo, e é o Espírito Santo que escreve a lei,
a Torá em nosso coração, não mais em tábuas de pedra. Por isso não temos mais um coração de pedra, para entendermos apenas com a mente, não conseguirmos agir e cumprir a vontade de Deus e agradar a Deus. Mas agora em tábuas de carne. Vem o Espírito Santo, ele entra, vem habitar em nós e ele escreve agora em tábuas de carne, que significa o nosso coração, cumprindo a profecia de Ezequiel, a palavra de João Batista. Este é o que vos batizará com o Espírito Santo. Ele vai nos batizar com o Espírito Santo para que possamos reinar com ele, para sermos transformados, para nascer de novo, nascer da água e do Espírito e podermos nos comunicar com Deus, com Cristo. Seremos sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, face a face, lado a lado, juntos. Nós somos um, como o Pai, Cristo são um, somos um também em Cristo, um com o Pai. Nós fazemos parte agora desta equipe, da família de Deus. Somos irmãos de Cristo, somos filhos de Deus de verdade, para podermos entender tudo do Pai. Se somos filhos, temos condição de trabalhar junto com o Pai, de aprender com o Pai, de andar com o Pai, viver com o Pai e termos a alegria da presença do Pai, habitarmos em sua casa eternamente. E então vem este momento em que muitos corações e mentes ainda precisam ser provados. Por isso, o diabo, Satanás, precisou ficar preso esses 1000 anos, mas será solto da sua prisão, diz aqui o versículo 7. E ele então sairá a seduzir as nações. Então verá o que está em cada coração. Aquele que for tendente à maldade, à mentira, a possuir as coisas sem Deus, a rejeitar a luz, a palavra, a presença, a glória de Deus, o amor de Deus, vai cair neste laço, será seduzido. Tanto é que vai reunir as nações, os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Nós temos falado aqui desde o princípio dos nossos estudos, há mais de um ano, que a tendência do diabo é seduzir o homem e a mulher, como foi lá desde o Gênesis, lá desde o Jardim do Éden, passou por Judas e tantos outros, por Balaão, para que o homem se associe ao diabo, porque há muitas coisas a serem feitas na terra que o diabo e os demônios não conseguem realizar, pois são espíritos. Então é necessário que o diabo se alie a homens, a carne, venha submetê-los através dessa sedução, deste engano, para que juntem num grande exército de carne, osso, espíritos todos juntos, demônios todos unidos em uma grande peleja. Esta peleja aqui de Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessa é como a areia do mar. Veja como foram enganados, seduzidos. Imagine aqui essa palavra, seduzidos, o que é que o diabo apresentou para seduzir tantas pessoas, tantos como a areia do mar. É como o diabo seduziu o primeiro casal a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em troca de benefícios, de uma sedução do poder, do conhecimento, do ser igual a Deus, reinar sem Deus, tudo desprezando a palavra de Deus, a presença de Deus e a participação de Deus naquele estágio da criação, do homem ser parceiro de Deus, deste projeto de Deus, do homem reinar com ele, ser seu filho. Então o diabo seduz para que o homem troque essa parceria com o Pai, de ser filho de Deus, irmão em Cristo, e administrar a terra junto com o Pai, com o Filho, na unção, na sabedoria, nos dons, no batismo com o Espírito Santo. O diabo então seduz para que a humanidade troque isto, que é a promessa de Deus, de reinar com ele, pela promessa do diabo de reinar sozinho, de ter mais, de alcançar mais, de subir mais. E realmente a própria tendência do diabo é essa, da soberba, de passar acima de Deus, subir aos céus e tomar acima do trono de Deus. Por isso ele se precipita, ele é precipitado para o abismo. Então vem a queda, a soberba, o orgulho precedem esta queda do diabo e da humanidade que dá ouvido a esta palavra.
Então eu quero falar com você sobre qual o antídoto que Deus tem preparado para nós para que possamos vencer essa sedução do diabo. O diabo, então, vai levar as nações, nós acabamos de ler aqui, tantos até em número como os grãos da areia do mar. Então veja que grande multidão, é a mesma promessa de Deus a Abraão, dos salvos, dos remidos, da sua herança, dos que viriam a nascer através da fé em Abraão, dos filhos de Abraão, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Então, a promessa que nós vemos aqui o diabo lutando para igualar. O diabo quer superar as promessas de Deus. É assim que ele seduz o homem e a humanidade. Então, Jesus trouxe para nós aqui, em Mateus capítulo 24, ele nos trouxe a solução. Como você vai vencer o diabo? Então, você já sabe que vai vencer o diabo pela fé, pela palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus. Algo que Jesus trouxe para nós, que nos dá a vitória. O Senhor quem nos dá a vitória contra o mal, contra essa sedução do diabo. Então, o diabo vai lançar coisas, palavras, para que você tenha ações, atitudes que venham a desagradar a Deus e leve ao pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, o que o diabo vai semear é o pecado, é a desobediência, para que o homem venha a morrer. É no sentido ali da serpente querendo devorar o homem, a mulher, a humanidade, a alma criada, o pó, vai se alimentar do pó, vai se alimentar do homem e da mulher. Então ele precisa levar o homem e a mulher à morte para que ele possa, então, possuir, tomar posse do seu corpo, da sua vida. Então há todo um contexto mais amplo que nós já abordamos aqui em estudos anteriores e podemos voltar a abordar mais para frente em algum momento, no futuro, se Deus assim nos permitir, em algum outro momento do estudo, examinando as Escrituras. Mas neste momento vamos falar do que Jesus nos deixou como o seu testemunho de vida, o seu ensino, a palavra de Deus que nos dá vitória sobre o diabo. Essa é a palavra que nos dá vitória, a fé, a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus. E o que Jesus então nos ensinou, que nós pegamos aqui, aproveitamos este momento de estarmos examinando tão profundamente as Escrituras que o Espírito Santo nos revela este antídoto, como vamos vencer o mal, como vamos vencer a serpente, o diabo, o dragão, Satanás, que aparece lá no Gênesis e vem aqui dizer que vai seduzir a maior parte da terra lá no Apocalipse. Então, o que Jesus nos ensina aqui em Mateus 24, como antídoto? Em primeiro lugar, ele diz para que nós estejamos atentos. No versículo 4, ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganar, seduzir são palavras próximas, aproximadas, quase sinônimos do que o diabo faz. É isso. Então, o primeiro engano que você tem aqui a palavra para te dar o antídoto, para que você seja livre deste engano, é justamente esta primeira aparição, como está lá no Apocalipse. Aparece o diabo, diz que ele faz sinais, ele seduz. Então ele tem uma palavra que vai conquistar a mente, o interesse, a soberba, a concupiscência da humanidade. Ele vai conseguir conversar e convencer o homem e a mulher a segui-lo em troca de benefícios que são sedutores. Então Jesus está dizendo, primeira coisa, quem vem primeiro é o diabo. Jesus vem após a tribulação. Então, quem se iludir e falar que Jesus vem primeiro, o primeiro que aparecer com ofertas, com chantagens emocionais, com promessas falsas, como lá no Gênesis, como lá no Jardim do Éden, aparece a serpente, a mulher dá ouvidos à serpente, o homem dá ouvidos à serpente, e são enganados, e caem no pecado para a morte, para ser então o prato do diabo, do dragão, para devorar a humanidade, para destruir a humanidade, criada por Deus, a sua imagem e semelhança. Então nós vemos aqui que aquele que se ilude vai dizer, Jesus vai voltar.
Jesus virá. E Jesus está dizendo que ninguém vos engane. Porque, em primeiro lugar, vem o inferno. A ordem colocada aqui por Jesus e que o Apocalipse está nos confirmando, é por isso que nós estamos estudando agora o Apocalipse, é que em primeiro lugar vem o anticristo, a besta, o diabo, o inferno. Vem o anjo, abre a porta lá do abismo, a grade, o portão, a segurança, tira o cadeado e libera para que suba do abismo para a terra. Então, em primeiro lugar, a terra vai ficar cheia do mal, da mentira, do diabo. Então, que ninguém vos engane, porque o primeiro que vem agora é o mal, é um domínio do mal. Então, não se admire do mal estar prevalecendo, parece que o mal está vencendo o bem, parece que a mentira vai prevalecer, porque esse é o projeto mesmo de Deus. Por quê? Porque a humanidade precisa ser provada. Ele vem, o diabo vem, em primeiro lugar vem o diabo, vem o demônio, vem Satanás, vem o falso profeta, vem o anticristo, vem a besta. Veja quanta coisa do mal que vem primeiro. E anuncia e oferece, e o homem é enganado pela sua própria avareza, pela sua soberba, pela sua concupiscência, palavra usada pela Bíblia, que é esse desejo exagerado de ser igual ao diabo, que quis ser maior do que Deus, assentar no trono de Deus, superar a Deus e administrar a humanidade sem Deus. Deus nos chama para administrar a humanidade com Ele. E o diabo nos oferece para que nós possamos administrar sozinhos. Só que é mentira. Não, ninguém irá administrar nessa ordem do diabo. O diabo vai fazê-los de escravo para uma guerra. Essa é a intenção dele, é a guerra. Vemos aí os países comunistas levando as pessoas à guerra, embora tivesse anunciado que com eles no poder não teria mais guerra. E muitos quiseram acreditar, mas não é nada disso. Falam uma coisa, mas quando tomam o poder, eles dizem que, não, que aquilo era só a campanha. Agora é outra história. É assim que o diabo trabalha. Então, primeiro, que ninguém vos engane, porque eles vão chegar dizendo uma coisa, mas não é nada disso. É o mal que vai chegar primeiro. Alguns querem se iludir de falar coisas boas, que nós vamos prosperar, que nós vai dar tudo certo, nós vamos ganhar tudo, nós vamos dominar a terra. Porém, a ordem não é essa. A ordem é que primeiro seremos perseguidos, virá a tribulação, vem o inferno, vem o abismo para a terra. O abismo, o inferno vai ficar vazio durante esse período, e a terra cheia do inferno, cheia das trevas, cheia da mentira de Satanás, do engano. Procurarão enganar. E vão dizer, olha, isso aqui é o melhor para vocês, é o que tem de melhor, já é Cristo, já é o Cristo, já é o definitivo, já é o reino de Deus, já é a vontade de Deus. E muitos vão aderir. Mas Deus está dizendo, é mentira. O primeiro que vem é o inferno, é o diabo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, só de Jesus falar que é necessário, nós já aceitamos e ficamos na expectativa, observando, esperando em Deus. Aí os conflitos que estão acontecendo, as guerras, as mentiras, as pandemias e todas as coisas que estão acontecendo sobre a Terra. Elementos sendo alterados, grandes terremotos e vulcões e sinais nos céus e na Terra. É o que Jesus anunciou, que nós estamos lendo, e ele diz para esperarmos isto passar, porque vai passar. É o primeiro momento, é o mal. Mas logo em seguida virá então o juízo de Deus, o dia do Senhor, que vai destruir este mal sobre a terra. O mal do inferno que veio para a terra, do abismo que veio para a terra, os demônios que vieram para a terra, com o diabo, o anticristo. Então nós já estamos lá no Apocalipse lendo que eles serão presos, e também aqueles que aderirem a marca da besta, para comprar, para vender, para seduzir, para ser melhor, para reinar sem Deus, aqueles que desprezaram a Deus e a sua palavra. Então virá o fim deste sistema que vai se estabelecendo cada vez mais forte. Por quê? Porque Jesus disse assim, porque é necessário assim acontecer. Então está na permissão de Deus, está no projeto de Deus para o homem ser provado. Então, como ter vitória? A vitória está no que Cristo nos ensinou na sua palavra.
Qual a sua palavra principal? Está aqui nesse texto mesmo. Está aqui em Mateus, capítulo de número 24. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, todos estes, quase todos, que se esfria o amor, dá ouvido ao diabo, cai no laço do diabo. O grande mandamento de Cristo, o novo mandamento que Cristo nos dá, é o amor. Quando você ama e você toma essa palavra para a sua vida, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou orar pelo que me persegue, eu vou fazer o bem, vou seguir a Cristo, vou ajudar o pobre. Você tem vitória sobre o mal, sobre o diabo, porque ele chega para seduzir, dizendo: olha, não existe amor, vamos matar, vamos vencer, vamos destruir nossos inimigos. A própria palavra diz que vocês serão odiados, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então o diabo vem pregando o ódio. Olha, vamos odiar, vamos perseguir, vamos prender, vamos condenar, não vamos dar anistia, porque eles não merecem. Vamos fazer o mal, vamos ser violentos, vamos ser agressivos, nós temos que ser fortes. O mais forte vai prevalecer. Então vamos jogar bomba, vamos atacar, vamos prender, porque eles merecem. Porque se nós não fizermos isso, eles iriam fazer, porque todos são avarentos, gananciosos. Não existe amor, não existe bem na terra. Só existe luta pelo poder e nós vamos conquistar o poder e não vamos ceder mais, não vamos mais abrir mão, vamos ficar para sempre, vamos aprender uma técnica de tomar o poder e manter-se no poder. Então eles estão trabalhando dessa forma. Então o diabo está ensinando o ódio. Então o amor se esfriará de quase todos. É justamente o que nós acabamos de ler lá no Apocalipse. Que o número dos que foram enganados e seduzidos era como a areia do mar, marchando contra a cidade querida, contra a obra de Deus, contra o povo de Deus. Então nós vemos que o segredo aqui revelado, a palavra de Deus, que só é segredo para quem não examina as Escrituras, é o amor. Não acredito nisso. Eu vou amar. Você tem que odiar, você tem que perseguir o falso, perseguir o profeta, ele é falso. Deus não existe, o bem não existe, não existe harmonia na humanidade, a lei do mais forte, aquele que conseguiu se adaptar às mudanças, este sobreviveu, o outro tem que morrer, quem for fraco deve morrer, deixe morrer, viva e deixe morrer. Então o ódio, e com isso vai justificar aí as prisões, as condenações, serão decapitados, serão mortos. Nós lemos isso lá no Apocalipse também. Então o que está nisso tudo? O amor. Qual é a vitória? A palavra de Deus. A palavra de Jesus, o testemunho de Jesus. Qual é aqui o testemunho de Jesus? É o amor. O exemplo de Jesus é o amor. O mandamento de Jesus é o amor. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que ama o Senhor, que se apega ao Senhor. Deus é amor, que se apega ao amor, que ama, que não dá ouvido ao diabo quando ele semeia o ódio, quando ele semeia a morte, o desprezo às pessoas, cancelamento de pessoas, perseguição a pessoas. O diabo odeia as pessoas. Então você vai ver que é do diabo uma atitude que quer destruir pessoas. Mas você ama porque Cristo te ensinou a amar, te deu o exemplo de amar toda a humanidade a ponto de dar a sua vida. Ele amou, ele nos ama. Ele nos ensina a amar, ele nos ensinou a amar. Com o amor, você vence. Você vence o diabo. Você vence o mal. Eu sei disso, eu já experimentei isso, eu conheço essa realidade. O amor vence o ódio, o amor vence o mal, o amor vence essa mentira do diabo. A grande mentira do diabo é a guerra, é a morte. Ele seduz, ele diz muitas coisas, ele oferece muitas coisas, ele fala em comida, ele fala em pão, ele fala em paz, mas ele não dá a verdadeira paz, ele não está interessado em pão. Quando você vê, ele está fazendo guerra. Ele arrumou um pretexto e está fazendo guerra. Ele está mandando matar alguém, ele está mandando prender alguém. Ele não gosta do diferente, ele não aceita críticas, ele não aceita que digam: você está errado,
Você está fazendo mal? Você está perseguindo? Nós vemos isso, nós vivemos isso. Agora, quem ama, vence. Jesus venceu pelo amor. Ele venceu porque ele nos amou até o fim, até a morte. Morte de cruz. Aquele que nos amou até o fim. Quando você ama, você rejeita a palavra do diabo. Toda palavra do diabo vai levar à guerra. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. É sinal do diabo. Ele vai falar de pão, ele vai falar de dividir terras, ele vai falar coisas que seduzem. Mas o fim disso é a guerra, é a morte, é matar, roubar, destruir. O bandido, o ladrão é o diabo. Essa ideologia, essa ideia de sedução, de engano, de mentira. E no final, ao que vai levar? A guerra. Eles vão se armar, vão construir mísseis, vão construir bombas atômicas e vão pensar em guerra. Porque o final dele é a morte, a destruição. Ele é levado à morte. Ele é levado a destruir. Ele está aí para destruir a humanidade. Mas você vencerá o diabo porque você ama. Porque você está aqui para reinar com Cristo. Para construir esta terra. Para amar esta terra. Amar as pessoas. Amar as nações. Amar o rio que corre. Amar a natureza. Amar todos. Amar a todos os animais, todos os seres vivos. Amar a tudo que Deus criou. Amar a Deus sobre tudo. Então, quando Jesus está dizendo aqui, o amor de muitos esfriará. De quem o amor esfriar, será fácil ouvir falar em ódio e aderir. Porque não tem mais amor. Mas se você tem amor, você vai dizer não ao diabo. Não, diabo, não vou destruir. Não, diabo, não vou perseguir. Não, diabo, não vou fazer mal ao próximo. Não vou pagar o mal com o mal. Eu vou pagar o mal com o bem. Eu vou orar por esta pessoa. Eu vou amar como Cristo amou. E vou vencer. E nós vamos vencer. E você será mais do que vencedor por Cristo que vos amou. O amor está presente na vitória. Ser mais do que vencedor em Cristo porque Ele amou. Então está aí as Escrituras nos trazendo uma palavra espiritual, dizendo se você também amar, se você aprendeu com Cristo a amar, você vencerá e você trará a vitória de Deus para a sua terra, para a sua casa, para a sua família. Então vamos amar como Cristo amou. Este é o segredo da vitória. E o diabo consegue imitar. Nós aprendemos isso, o diabo consegue imitar praticamente todos os dons, todas as coisas. Ele parece um anjo de luz, ele vem como Cristo, ele engana, ele seduz, ele mente, mas ele não consegue imitar o amor. Quando você ama, o diabo não suporta. Ele não foi criado, ele não entende nada sobre amar. Deus é amor. Quando você ama, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E vence com Deus, vença o diabo, pise na cabeça da serpente de Satanás pelo amor. E ame a humanidade, ame as pessoas, ame a vida e acima de tudo ame a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos, ó Deus, para que a humanidade aprenda a amar o próximo, amar o semelhante, amar toda a tua obra, tudo aquilo que o Senhor criou, Deus, com amor. Nós precisamos administrar com amor, zelando pela vida. Ó Deus, nós te pedimos pela vida, pela preservação da vida, para que tudo venha melhorar nesta terra, hoje e eternamente, nos novos céus e nova terra que o Senhor está preparando para nós, onde habitar a justiça. Que venha o teu Espírito Santo, que venha habitar nos nossos corpos, que são templos preparados para o teu Espírito Santo desde a criação do mundo. Ó Deus, tu nos criaste de forma a sermos, Senhor, vasos de barro, a tua imagem e semelhança, para que o Senhor pudesse habitar em nós
para que nós pudéssemos reinar contigo, sermos teus filhos e te conhecermos face a face e fazermos o bem e tudo o que o Senhor faz, nós aprendermos e aprendermos com Cristo, que é o nosso irmão, aquele que nos ensina o caminho, aquele que venceu pelo amor, porque o amor com que ele nos amou foi fiel até a morte, ele nos amou até o fim. Que possamos aprender cada dia mais a amar e cuidar desta terra e fazer o bem para a tua glória, e que o diabo seja derrotado, vencido. Nós oramos com amor por toda a humanidade. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.